vamos retomando a leitura do O Poder do Agora, no capítulo 2. Aliás, o vídeo anterior era a terceira parte do capítulo 2 e eu acabei colocando como quarta parte. Então, eu tô fazendo essa correção aqui. Então, hoje nós estamos nesse vídeo trabalhando a quarta parte do capítulo 2, que é o subtítulo A Identificação do Ego com o Sofrimento. Então vamos seguir, porque está ficando bem interessante essa sequência de ideias. Vamos lá. O processo, a identificação do ego com o sofrimento. Deixa eu trazer o título do capítulo 2, que eu acho que fica mais fácil. Então, o capítulo 2 tem o título Consciência, o caminho para escapar do sofrimento. E daí ele tem o subtítulo Não crie mais sofrimento no presente. E depois o outro subtítulo, Dissolvendo o Sofrimento do Passado. E agora nós trazemos, então, a identificação do ego com o sofrimento. O processo que acabei de descrever é extremamente poderoso, embora simples, poderia ser ensinado a uma criança e tenho a esperança de que um dia será uma das primeiras coisas a serem aprendidas na escola. Olha só, né? Então, o que ele está colocando? A importância de nós termos esse conhecimento o mais precocemente possível, né? Uma vez entendido o princípio básico do que significa estar presente, observando o que acontece dentro de nós e entendemos isso, quando passamos pela experiência, teremos à nossa disposição a mais poderosa ferramenta de transformação. E isso aqui, de fato, tem algumas escolas que já tem, né, os momentos de meditação, né, momentos de fazer silêncio, de escuta. Então, depende muito também da disponibilidade de tempo, né, e da importância que cada professor dá a esse processo, né, para que ele crie alguns minutos na sua aula ali, para fazer esse momento de silêncio, de olhar para dentro, de sentir. Eu me lembro que nós, há muitos anos, na escola, na sala de aula, nós tínhamos professor, não lembro, me parece que de educação física, que nos fazia deitar nos colchonetes e fechar os olhos e ouvir os ruídos, tentar detectar que sons eram aqueles que estavam chegando até nós, de olhos fechados. Isso é um exercício de sensibilização, né? De asserenamento, de conexão. Então vamos seguindo a leitura. Não nego que podemos encontrar uma forte resistência interna, tentando nos impedir de pôr um fim à identificação com o sofrimento. Isso acontecerá particularmente se tivermos vivido intimamente identificados com o sofrimento emocional. Durante a maior parte da vida, se tivermos vivido identificados durante a maior parte da vida, e se tivermos investido nele uma grande parte ou mesmo todo o nosso sentido de eu interior. Isso significa que construímos um eu interior infeliz por conta do nosso sofrimento e acreditamos que somos essa ficção fabricada pela mente. Nesse caso, nosso medo inconsciente de perder a identidade vai criar uma forte resistência a qualquer forma de não identificação. Em outras palavras, você preferiria viver com o sofrimento, ser o sofrimento, a soltar para o desconhecido, a saltar para o desconhecido. Então a gente prefere viver com o sofrimento, ser o sofrimento, do que saltar para o desconhecido, que é para esse lugar, né, onde o sofrimento já não nos define, correndo o risco de perder o seu infeliz, mas familiar eu interior.
Se esse é o seu caso, observe a resistência dentro de você. Observe o seu apego ao sofrimento e esteja muito alerta. Observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. Observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Poderá então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha e iniciar a transformação. Olha como isso aqui é complexo, mas ao mesmo tempo, como isso aqui é evidente, como isso é familiar, como nós estamos todos os dias nos contando mentalmente a mesma historinha, reproduzindo o mesmo discurso, as mesmas defesas, as mesmas prevenções, né? As mesmas inibições. Nós de fato estamos assim como se fosse com um roteiro que tá ali sendo relido e relido para nós, né? Às vezes eu visito pessoas que estão no momento com a TV ligada, assistindo, vale a pena ver de novo aquelas novelas de décadas atrás, né? Figurino ultrapassado, aqueles atores já não têm aquela carinha jovem, viveram, seguiram a sua vida, né? Aqueles cenários ultrapassados, e a pessoa ainda tem fidelidade de assistir de novo aquela mesma novela, aquela mesmo, já sabe as falas, já conhece a personalidade de um personagem, né? Como é que ele vai se comportar, como ele vai falar, como ele vai agir, mas a pessoa gasta ali um tempo hoje que não volta na vida dela para ficar ali de plateia, de espectador, telespectador, né? Não é pela primeira vez, se fosse a primeira vez seria até interessante, mas não é, né? Mas o que ela tem aquilo de familiaridade? Haviam pessoas que estavam ali encarnados junto dela quando ela assistiu pela primeira vez. Havia um contexto da vida dela agradável, familiar, quando ela assistiu a novela pela primeira vez. Ela tinha mais saúde quando ela assistiu pela primeira vez. Os filhos ainda eram crianças. Então, na verdade, ela revive coisas dela assistindo coisas antigas, né? Repassando. E aqui ele está mostrando quanto nós ainda permitimos que isso aconteça com a nossa própria história, de nós estarmos reeditando e, via de regra, as coisas negativas são as que a gente fica reeditando e repassando e ressentindo, revivendo, relembrando, né? Mas ao invés de se ocupar em buscar alternativas, em buscar respostas, em viver a solução, né? Então, a gente vê o quanto a gente cai nessa armadilha aqui, né? Ó, só você pode fazer isso. Ninguém pode fazer por você. Mas, caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, se puder estar com essa pessoa e juntar-se a ela no dia, no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade, acelerando o processo. Se isso acontecer, a sua própria luz logo brilhará mais forte. Quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há pouco tempo perto de outro que está queimando vigorosamente e depois separamos os dois, separamos outra vez, o primeiro tronco passará a queimar com uma intensidade muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Ser um fogo dessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual.
Alguns terapeutas estão aptos a preencher essa função, desde que tenham alcançado um ponto além do nível da consciência e sejam capazes de criar e sustentar um estado de presença intensa e consciente enquanto estiverem trabalhando com você. Então, é exatamente, aqui lembra a função do terapeuta, que não é nos dar resposta, mas nos encorajar a fazer as perguntas que nós precisamos fazer. Ao invés do porquê, perguntarmos para que eu estou trazendo de volta esse pensamento, para que isso está voltando na minha mente, né? A serviço de que isso está sendo revisitado pela minha mente, reeditado. Então, esses questionamentos que a gente precisa se fazer. E um bom terapeuta, né? Aliás, eu sou terapeuta, arte-terapeuta, então a arte-terapia a gente se utiliza dos recursos, dos processos criativos das artes em geral para promover esse autoconhecimento, esse autodescobrimento, né? E perceber os bloqueios e os caminhos para que a gente vá dissolvendo esses bloqueios através da escuta amorosa, da escuta qualificada, né? Mas acima de tudo através das expressões plásticas que surgem em cada vivência. A origem do medo. Então, eu acho que eu vou fechar esse aqui para não ficar assim um capítulo tão... Não, vou seguir um pouquinho mais nesse ainda. Deixa eu ver como que vai. Ah, vale a pena. Vamos deixar para outro vídeo. Eu convido vocês para me acompanharem. Compartilhem, comentem, encaminhe para alguém esse vídeo. É um bom momento para nós refletirmos, né? E a gente resistir. Desliga a TV um pouco. Vamos refletir sobre o poder do agora que está na nossa mão. É intransferível. Um abraço.